Olá, me chamo Edson e vou falar um pouco sobre as doenças gastrointestinais, né? Então, as doenças gastrointestinais são aquelas que acometem órgãos do sistema digestivo, como intestino grosso, intestino delgado, estômago, esôfago, cólon, reto e ânus, e órgãos acessórios da digestão, como o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Dentre outros sintomas, as doenças podem ser acompanhadas de fortes dores, resultantes da inflamação ou até mesmo deteriorização de alguns dos órgãos do sistema digestivo. O diagnóstico só pode ser emitido através de cuidadosa análise dos antecedentes do paciente, visto que através de uma simples consulta não se pode diagnosticar a precisão da enfermidade. Parte dos tratamentos, resulta numa cirurgia, no qual a região infectada deve ser removida e o paciente submetido a um determinado período de repouso, além de ser acompanhado com uma dieta equilibrada e balanceada, diagnosticada de acordo com a gravidade da situação. Como exemplo de uma doença gastrointestinal bem conhecida, temos a gastrite. A gastrite é uma inflamação na mucosa do intestino. Ela pode ser classificada como gastrite aguda, que surge de repente, ou gastrite crônica, que demora para ser tratada e evolui aos poucos. A gastrite geralmente causa dor e azia, além de uma forte sensação de queimação. Existem diferentes tipos de gastrite relacionados à causa da gastrite, né? A gastrite nervosa acontece geralmente após a pessoa passar por longos períodos de estresse e ansiedade, que aumentam a quantidade de produção do suco gástrico e podem acabar destruindo parte da mucosa do estômago, o que pode causar a gastrite. Entre os principais sintomas da gastrite, podemos destacar a dor abdominal, em especial na região da boca do estômago, entre aspas, né? Queimação, azia, náusea, vômitos, perda do apetite, indigestão, presença de sangue no vômito, fezes escurecidas, ou seja, com sangue, sensação de que o estômago está cheio, mesmo sem ter comido nada. Depois que o diagnóstico da gastrite é confirmado por meio de uma endoscopia, o médico pode receitar medicamentos que diminuam a quantidade de ácido no estômago e permitam que a mucosa se recupere. O paciente com gastrite deve evitar ao máximo a ingestão de alimentos ácidos, como molhos e até mesmo condimentos como ketchup, e também evitar comer alimentos gordurosos ou muito pesados. O consumo do álcool em certos medicamentos anti-inflamatórios também devem ser evitados. Desenvolver um hábito de alimentar mais regulado, com horários para fazer as refeições, também ajuda a tratar a gastrite. Uma dieta leve, que ajuda o estômago a recuperar a mucosa, é ideal para o tratamento da gastrite. Nos casos de gastrite nervosa, o controle emocional é essencial para a recuperação do paciente. Vou falar um pouco para vocês, primeiramente, sobre as doenças do sistema respiratório. O que são essas doenças, quais são os seus sintomas e o que nós podemos fazer. A doença respiratória, ela pode afetar a estrutura do sistema respiratório, como por exemplo, o pulmão, nariz e boca. E pode atingir pessoas de todas as idades, mas isso, na maioria das vezes, está associado ao estilo de vida que a pessoa tem e à qualidade de ar que essa pessoa ingere. A doença do sistema respiratório ela é classificada em dois tipos, a aguda e crônica. A doença respiratória crônica ela afeta geralmente estruturas do pulmão e pode estar ligada a algum tipo de inflamação de duração mais longa. Vou citar uma doença do sistema respiratório crônica aqui para vocês, que é a rinite. A rinite crônica ela é uma inflamação na parte interna do nosso nariz e, na maioria dos casos, ela é causada por alergia. Alergia ao quê? Alergia a pelo de animais, a mofo, poeira. Esse tipo de rinite é conhecida como a rinite alérgica. Já existe a rinite crônica não alérgica. Essa rinite crônica não alérgica, ela pode ser causada por alteração rápida do clima, né? Muda de um clima para outro muito rápido, ao estresse emocional, poluição do ambiente, a, o tipo de alimento que você ingere, se é alimento picante. Então, esse é o tipo de rinite crônica não alérgica. Mas só que a rinite crônica alérgica e não alérgica têm o mesmo sintoma. Os sintomas são quais? Nariz entupido, dor de cabeça, tosse, espirro.
E outra coisa que a rinite pode causar é a alergia, né? E isso vai fazer com que você coce bastante seu nariz, olho e garganta. Então, isso é muito comum quando a rinite crônica ela tem a alergia. Mas o que se deve fazer nesse caso? Primeiro, você deve consultar um otorrinolaringologista. Você consultando o médico, ele vai confirmar qual é o seu diagnóstico, né? E o que na maioria das vezes ele vai recomendar para você é que você evite fumaça, como de cigarro, uso de tapete na sua casa, manter sempre a casa limpa, lavar com frequência suas roupas, né? Então, são formas naturais que vai fazer com que alivie os sintomas, né, da pessoa que tem rinite. A doença do sistema respiratório, como já foi falado, ela não só existe a crônica, como também existe a aguda. A doença respiratória aguda, normalmente, ela está ligada a algum tipo de infecção no sistema respiratório. E rapidamente deve ser tratada e ter acompanhamento médico, porque ela pode se tornar uma rinite crônica, dependendo do estado de saúde que a pessoa ela tenha naquele momento, se não tiver realizado nenhum tratamento médico do modo correto. Então, por isso é recomendado ela ter, né, um acompanhamento médico para que o seu caso não piore e também que não contagie ou passe para outras pessoas. Vou citar um tipo de doença respiratória aguda, bem conhecida e que está fazendo parte da nossa vida ultimamente e do nosso convívio, que é o Covid. O Covid, ele é sim uma doença respiratória. E é uma doença respiratória muito semelhante ao da gripe. Por quê? À medida que o vírus ele vai se multiplicando pelo seu corpo e pelo seu organismo, ele vai trazendo vários sintomas, como por exemplo, a perda do olfato, do paladar, você vai perdendo o gosto dos alimentos, dor no peito, cansaço, dificuldade de respirar. Então, todos esses são sintomas que faz parte desse vírus que é o Covid. E o que se deve fazer quando os sintomas ele começa a se detectar e começa a apresentar no nosso corpo? Então, é indicado a gente ir ao hospital, né? Porque assim você vai fazer exames que vai ajudar a verificar o caso que você tá, a gravidade da sua doença, né? Se é uma doença que é mais grave e é precisado você ficar até mesmo no hospital, internado, ou não, se é um caso mais leve. Então, outras coisas que você também pode fazer, é importante, é utilizar sempre o uso da máscara, lavar sempre as mãos com frequência, não tá com aglomeração, contato com muitas pessoas, né, prevenir isso para que não transmita o vírus, né, para mais pessoas. E no caso, quando você está com o Covid do sintoma leve, o que o médico vai indicar para você é que você fique de repouso, né, sem contato com outra pessoa, beber bastante líquido, ter uma alimentação mais leve e ficar isolado. Agora irei falar brevemente para vocês sobre as doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são um conjunto de problemas que atinge o coração e os vasos sanguíneos. E isso pode acabar surgindo com a idade, mas também ela está relacionada ao hábito de vida que as pessoas levam, né? Que é a falta de exercício físico, uma falta de uma alimentação rica em gordura, em proteína, em carboidrato. Então, tudo isso faz com que a pessoa acaba desenvolvendo doenças cardiovasculares. E é importante lembrar que a doença cardiovascular não só
acaba tendo e provocando sintomas desconfortáveis, né? Sintomas ruins, como falta de ar, dor no peito, inchaço no corpo, entre outros sintomas. Mas também a doença cardiovascular, ela pode causar até mesmo a morte. E essas doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo inteiro. Vou falar de um tipo de doença cardiovascular aqui para vocês, bem conhecida por a maioria de nós, que é o infarto. O infarto ou ataque cardíaco, como muitos conhecem, ele acontece devido à interrupção da passagem de sangue para o coração. E na maioria das vezes, acontece isso devido ao acúmulo de gordura nas artérias do coração. E o que pode acabar, né, acontecendo características como uma dor muito intensa no peito e que pode irradiar até o braço. E ter também tontura, suor frio, mal-estar. Então, são alguns sintomas que é característica do infarto. O tratamento que se deve ser feito, né, iniciado, é por meio de um tratamento com medicação. Esse tratamento ele vai impedir a formação de coágulo e favorecer o fluxo sanguíneo. E se for caso de emergência, é necessário haver até mesmo cirurgia. Mas após o tratamento ser feito, a pessoa deve continuar seguindo as orientações do médico, tomando os remédios regularmente, ter uma alimentação saudável, adotar o hábito de praticar exercício físico, fazendo dieta, né? Então, a pessoa deve continuar seguindo o tratamento mesmo depois de ter tido, né, ali o infarto. E as doenças cardiovasculares, gente, ela pode sim ser evitada. Basta cada um de nós se prevenir essas doenças. Fazendo o quê? Algumas dicas aqui eu vou citar para vocês, como por exemplo, pessoas que fumam, deixar de fumar, parar, né, de ingerir ali o cigarro, ter controle sobre a pressão, evitar o nível de açúcar no sangue, gordura, começar a ter uma alimentação saudável, rica em verdura, fruta, proteína, praticar exercício físico, evitar o consumo de bebida alcoólica. Tudo isso vai fazer com que cada um de nós evite e previna doenças cardiovasculares.